Existe um nível de autoridade espiritual que a maioria dos cristãos nunca alcança porque eles não entendem o que realmente aconteceu no deserto entre Jesus e Satanás. Não foi uma tentação religiosa, foi uma confrontação legal sobre quem governa o quê. E o jejum de 40 dias não foi preparação emocional. Foi estabelecimento de domínio total do espírito sobre a carne, para que a autoridade de Jesus pudesse operar sem nenhuma interferência da natureza sensorial. Aqui está o que a igreja não te contou. Jesus não jejuou 40 dias para se tornar o Messias. Ele já era o Messias. Ele não jejuou para ganhar poder. Ele já tinha todo o poder. Então por que 40 dias no deserto sem comer absolutamente nada? Porque algo precisa acontecer no corpo e no espírito antes que você possa operar em níveis governamentais de autoridade espiritual. E nos próximos minutos, você vai descobrir o que acontece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente quando alguém entra em um jejum de 40 dias completos. Mas deixe eu ser direto desde já. Jejum de 40 dias não é para todo mundo. Não é modelo de repetição constante. E definitivamente não é algo que você faz para impressionar Deus ou competir com outros cristãos. Mas quando você entende a mecânica espiritual e física por trás desses 40 dias, tudo muda na sua compreensão de autoridade, domínio e governo espiritual. Então preste atenção, porque o que você está prestes a descobrir vai destruir toda a teologia superficial sobre jejum que transformou uma arma de guerra em um ritual vazio. Vamos começar com a pergunta mais óbvia. Por que 40 dias especificamente? Na Bíblia, o número 40 aparece repetidamente em contextos de transformação, julgamento e preparação para algo novo. Choveu 40 dias e 40 noites no dilúvio. O mundo antigo foi destruído, um novo começou. Israel vagou 40 anos no deserto. Uma geração inteira morreu, outra nasceu. Moisés esteve no Monte Sinai 40 dias. Ele subiu como líder, desceu como legislador com a lei de Deus gravada em pedra. Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Ele chegou derrotado e deprimido, saiu com uma nova comissão profética. E Jesus jejuou 40 dias no deserto. Ele entrou cheio do Espírito Santo, saiu no poder do Espírito Santo. Vê o padrão? 40 não é número de tentativa. É número de completude, transformação e estabelecimento de algo novo. Mas aqui está a diferença entre o jejum de 21 dias de Daniel e o jejum de 40 dias de Jesus. Daniel jejuou 21 dias com alimentos simples, sem carne, sem vinho, sem pão refinado. Mas ele comeu vegetais, frutas, grãos. Ele manteve o corpo funcionando enquanto quebrava dependências carnais. Jesus jejuou 40 dias sem nada. Lucas 4, 2 diz: E não comeu coisa alguma naqueles dias. Jejum total. Zero alimento sólido. Provavelmente água, porque jejum sem água mata em poucos dias. Mas nenhuma caloria, nenhum nutriente. Nada que alimentasse o corpo físico por 40 dias completos. Isso significa que o corpo de Jesus entrou em estados fisiológicos extremos que a maioria das pessoas nunca experimenta. Mas antes de falarmos do que acontece fisicamente, precisamos entender por que o Espírito Santo levou Jesus para aquele deserto. Lucas 4, 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Essa palavra conduzido no grego é ago, significa guiado, levado, conduzido com propósito. O Espírito Santo não permitiu que Jesus fosse tentado. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Por quê? Porque antes de Jesus iniciar seu ministério público, antes de curar o primeiro doente, antes de expulsar o primeiro demônio, antes de pregar o primeiro sermão, algo precisava ser estabelecido. Autoridade total, domínio completo do Espírito sobre a carne. Prova pública no reino espiritual de que Satanás não tinha nenhuma reivindicação legal sobre o Filho de Deus. Entende o que isso significa? O deserto não foi um acidente, foi uma arena. E o jejum de 40 dias foi a preparação para o confronto mais importante da história humana até aquele ponto. Porque aqui está o que estava em jogo. Se Satanás conseguisse fazer Jesus operar a partir da carne, a partir da necessidade física, a partir da emoção humana,
Ele provaria que Jesus não era diferente de Adão. Mas se Jesus mantivesse o domínio total do Espírito sobre todas as tentações carnais, ele estabeleceria um novo padrão para a humanidade redimida. E o jejum de 40 dias foi o que criou as condições para essa prova. Essex William Kenyon escreveu: o jejum é a transferência da consciência sensorial para a consciência espiritual. Quando a carne é silenciada através da negação, o espírito fala com clareza absoluta. Jesus não estava punindo seu corpo. Ele estava treinando seu corpo a obedecer completamente ao seu espírito. E aqui está o que acontece quando você faz isso por 40 dias. Primeiro, nas primeiras 2 semanas, o corpo grita, fome intensa, dores de cabeça, fraqueza, irritabilidade. A carne está lutando para manter o controle porque ela sabe que está perdendo terreno. Mas algo mais profundo está acontecendo. O corpo começa a consumir suas reservas de gordura. E quando não há mais glicose disponível, o fígado começa a produzir cetonas. O cérebro muda de combustível. A clareza mental aumenta dramaticamente. Segunda fase, semanas 3 e 4. O corpo entra em cetose profunda. A fome diminui porque o corpo encontrou uma fonte alternativa de energia. Mas mais importante, um processo chamado autofagia celular se intensifica. Autofagia significa autocomer. As células começam a consumir componentes danificados, proteínas defeituosas, estruturas antigas. É uma limpeza celular profunda. Mas, espiritualmente, algo ainda mais poderoso está acontecendo. A consciência sensorial está sendo desligada. Você para de ser governado pelo que sente, pelo que deseja, pelo que o corpo exige. E o espírito assume controle total. Terceira fase, semanas 5 e 6. Agora você está em território onde poucos humanos já estiveram. O corpo está funcionando em um estado que a ciência moderna chama de modo de sobrevivência. Mas espiritualmente, você está operando em um nível de consciência que transcende completamente a natureza carnal. Suas orações mudam. Sua percepção espiritual se torna sobrenatural. Você começa a ver e ouvir coisas no reino espiritual que eram invisíveis antes. E aqui está a verdade. Foi nesse estado que Satanás veio tentar Jesus. Mateus 4:3 diz: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Primeira tentação. Autoridade sobre necessidades físicas. Jesus estava com fome. 40 dias sem comer. O corpo clamando por alimento. E Satanás diz: Se você é quem diz que é, prove. Use seu poder para satisfazer sua necessidade. Mas veja a sabedoria da resposta de Jesus. Mateus 4:4. Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não disse: Eu não posso transformar pedras em pão. Ele podia. Ele tinha autoridade total sobre a matéria. Mas ele se recusou a operar a partir da necessidade carnal, porque o princípio que ele estava estabelecendo era este: meu espírito governa meu corpo, minha carne não governa minhas decisões. Segunda tentação. Mateus 4:8 e 9. O diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Espere um momento. Por que Satanás tinha autoridade para oferecer todos os reinos do mundo? Porque Adão entregou isso a ele no Éden. Lucas 4:6 confirma isso. O diabo disse: A mim me foi entregue, e dou-a a quem eu quiser. Satanás estava oferecendo a Jesus um atalho. Você quer governar o mundo? Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa sofrer. Apenas me adore uma vez, e eu te dou tudo agora. Mas Jesus sabia o que estava em jogo. Se ele aceitasse a autoridade das mãos de Satanás, ele estaria reconhecendo Satanás como legítimo governante. Então Jesus respondeu: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Autoridade sobre sistemas mundiais. Recusada. Terceira tentação. Mateus 4:6. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito:
Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás está citando o Salmo 91. Ele está usando a palavra de Deus para tentar Jesus a operar no sobrenatural de forma presunçosa. Prove que Deus te protege. Pule. Mostre um milagre dramático. Mas Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Autoridade sobre o sobrenatural. Não por demonstração carnal, mas por obediência espiritual. Vê o que aconteceu aqui. Satanás testou Jesus em todas as 3 áreas onde ele derrubou Adão: necessidade física, autoridade mundana, presunção espiritual. E Jesus venceu em todas as 3, não porque ele era Deus e tinha uma vantagem injusta, mas porque ele operou como homem cheio do Espírito Santo com domínio total sobre a carne. E o jejum de 40 dias foi o que criou as condições para essa vitória. Porque aqui está a verdade que você precisa entender. Se Jesus ainda estivesse sendo governado por necessidades físicas, ele teria transformado as pedras em pão. Se Jesus ainda estivesse sedento por reconhecimento mundano, ele teria aceitado os reinos de Satanás. Se Jesus ainda estivesse operando por impulso emocional, ele teria pulado do pináculo do templo. Mas 40 dias de jejum destruíram completamente qualquer controle que a carne tinha sobre suas decisões. E quando Satanás veio, ele encontrou um homem que não podia ser manipulado através da natureza sensorial. Porque a natureza sensorial estava morta. O espírito governava totalmente. Agora, aqui está a pergunta que você precisa fazer. Isso significa que todo cristão deveria jejuar 40 dias? Não. Absolutamente não. E aqui está o porquê. Jesus jejuou 40 dias uma vez, antes do ministério público, como estabelecimento de autoridade governamental. Ele não repetiu isso todo ano. Ele não ensinou os discípulos a fazerem isso regularmente. Porque jejum de 40 dias não é manutenção espiritual. É consagração extrema para comissionamento específico. Moisés jejuou 40 dias antes de receber a lei. Elias jejuou 40 dias antes de receber nova comissão profética. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar o ministério que destruiria as obras do diabo. Vê o padrão? 40 dias é sobre Deus preparar alguém para a autoridade governamental. Não é sobre você ser mais santo que outros cristãos. Não é competição espiritual. E definitivamente não é algo que você faz por pressão religiosa ou para impressionar alguém. Então, como você sabe se Deus está chamando você para um jejum de 40 dias? Primeiro, você terá uma convicção interna clara e inabalável. Não vai ser curiosidade. Não vai ser impulso emocional. Vai ser uma ordem do Espírito Santo que você não consegue ignorar. Segundo, haverá uma razão específica ligada à autoridade ou comissionamento. Deus está te preparando para um novo nível de ministério. Uma batalha espiritual de proporções enormes. Um território que exige autoridade que você ainda não tem. Terceiro, você terá paz sobrenatural mesmo diante da enormidade do compromisso. Porque quando Deus chama, Ele também capacita. Mas deixe eu ser muito claro sobre algo. Jejum de 40 dias sem supervisão médica pode ser perigoso. Se você tem condições de saúde, diabetes, pressão descontrolada, problemas cardíacos, não faça isso. Se você está grávida ou amamentando, não faça isso. Se você não tem experiência com jejuns mais curtos, não comece com 40 dias. A sabedoria é parte da vida espiritual. Deus não te chama para fazer algo que vai destruir o templo que Ele habita. Agora, se Deus realmente te chamar para 40 dias, aqui está o que você precisa saber. Primeiro, prepare seu corpo. Semanas antes, reduza alimentos processados, açúcar, cafeína. Coma cada vez mais limpo. Isso evita choques metabólicos violentos quando você começar. Segundo, durante os 40 dias, beba muita água. Jejum total não significa jejum de água. Seu corpo precisa de hidratação para sobreviver. Água, chá sem açúcar, caldos leves nos primeiros dias podem ajudar na transição. Terceiro, proteja seu tempo de oração. Você não está jejuando para continuar vida normal. Você está entrando em uma dimensão espiritual que exige busca intensificada. Acorde mais cedo. Ore mais. Leia mais. Declare mais.
Quarto, não conte para todo mundo. Mateus 6, 16 a 18 deixa claro. Jejum é entre você e Deus. Não é para vitrine espiritual. Quinto, quebre o jejum com extrema sabedoria. No dia 41, não coma um banquete. Comece com sucos naturais. Depois, frutas macias. Depois, vegetais cozidos. Lentamente, ao longo de dias, reintroduza alimentos sólidos. Seu sistema digestivo esteve desligado por 40 dias. Você precisa religá-lo devagar. Mas, acima de tudo, entenda isso. O jejum de 40 dias não te dá poder. Ele revela o poder que já está em você. Lucas 4:14 diz algo crucial. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Jesus entrou no deserto cheio do Espírito Santo. Ele saiu no poder do Espírito Santo. A diferença? A autoridade manifestada. O jejum não mudou quem Jesus era, mas estabeleceu o domínio total do seu espírito sobre tudo que poderia interferir com sua autoridade. E quando ele começou a ministrar, demônios fugiram sem ele sequer tocar nas pessoas. Doenças desapareceram com uma palavra. Tempestades obedeceram sua voz. Por quê? Porque não havia nada na carne de Jesus que pudesse ser manipulado pelo inimigo. O Espírito governava totalmente, e aqui está a verdade para você. Você não precisa jejuar 40 dias para ter autoridade em Cristo. A autoridade já é sua. Efésios 2, 6 diz que você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Mas se Deus te chamar para 40 dias, Ele está te preparando para operar nessa autoridade sem nenhuma interferência da natureza carnal. Ele está te levando para um nível de governo espiritual, onde a carne não tem mais voz. Kenyon disse: a maioria dos cristãos vive derrotada porque a alma ainda governa onde o espírito deveria reinar. Jejum é o processo de transferir esse governo, e 40 dias é o estabelecimento total desse governo. Mas deixe eu te dar uma advertência final. Não jejue 40 dias por religiosidade. Não jejue para competir com outros cristãos. Não jejue para provar algo para Deus ou para si mesmo. Se Deus não te chamou claramente, não force. Porque jejum sem direção do Espírito Santo é apenas dieta religiosa que não produz fruto espiritual. Mas se Deus te chamar, se você sentir aquela convicção inabalável, se você souber que Ele está te preparando para algo que exige autoridade governamental, então obedeça. E quando você completar aqueles 40 dias, você não será a mesma pessoa. Algo terá mudado permanentemente na sua consciência espiritual. A carne terá aprendido quem manda. E você sairá, como Jesus saiu, no poder do Espírito. Então, o que você faz agora? Primeiro, não tome decisões impulsivas. Se você nunca jejuou antes, comece com 1 dia, depois 3 dias, depois 7 dias, depois 21 dias. Aprenda a linguagem do jejum em níveis menores antes de entrar no extremo. Segundo, ore e peça ao Espírito Santo que te mostre se ele está te chamando para níveis mais profundos de consagração. E se ele disser sim, ele também te dará paz e direção específica. Terceiro, entenda que a autoridade espiritual não depende de quanto você jejua. Depende de quanto você conhece quem você é em Cristo. Jesus tinha toda a autoridade antes de jejuar. O jejum apenas removeu qualquer interferência que pudesse impedir a manifestação dessa autoridade. Quarto, declare agora mesmo: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Meu espírito governa minha alma. Minha alma governa meu corpo. E nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque eu opero da posição de autoridade que Cristo conquistou para mim. E quando você vive dessa posição, o inimigo não tem onde te segurar, porque você aprendeu o que Jesus demonstrou: domínio total do Espírito sobre a carne. Mas há algo que Jesus declarou imediatamente após sair do deserto que mudou toda a atmosfera espiritual ao seu redor. Uma afirmação tão poderosa que demônios fugiram sem ele sequer tocar nas pessoas. Uma verdade tão revolucionária que multidões ficaram maravilhadas. E quando você descobrir essa declaração, você vai entender por que o jejum de 40 dias não foi o fim da jornada de Jesus. Foi apenas o começo.
porque autoridade sem proclamação não transforma nada. E o que Jesus proclamou nas sinagogas da Galileia depois daqueles 40 dias é a chave para você operar no mesmo nível de poder. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo, onde vou revelar a primeira pregação de Jesus após o jejum de 40 dias e por que aquelas palavras fizeram o reino das trevas tremer.